Fala pessoal, beleza? Aqui é Steve. Você já travou na hora de criar uma arte e simplesmente não sabia por onde começar? A verdade é que criatividade também pode ser desenvolvida, e um dos melhores caminhos para isso é praticando com exercícios simples. No vídeo de hoje eu vou compartilhar alguns exercícios práticos que vão ajudar você a enxergar novas possibilidades e criar composições muito mais criativas utilizando efeitos fáceis de fazer no CorelDRAW. E o melhor, no final do vídeo eu vou pegar a ideia desses mesmos exercícios e mostrar como aplicá-los na prática com pequenas ideias que podem se transformar em uma arte. Então já fica comigo até o final, porque essa aula não vai ensinar apenas um efeito, ela vai ensinar você a pensar como um designer. Bom pessoal, eu estou aqui no Corel e nós vamos começar com um exercício que eu vou te mostrar aqui agora para criar um relevo. Então eu vou inserir um objeto e desse objeto eu vou fazer com que ele dê a impressão de relevo. E eu vou utilizar para isso a ferramenta Polígono. Eu selecionei aqui a ferramenta e por padrão ela vem marcando aqui 4 lados. Então se eu segurar Ctrl e Shift, clicar, segurar e arrastar, você vai criar praticamente um quadrado girado em 45 graus. Porém, se eu aumentar aqui os lados aqui no menu superior, você percebe que enquanto eu vou aumentando ele também vai mudando o formato aqui do objeto. Então eu vou colocar aqui 20 para que ele fique com bastante lado inserido, e aí vai ficar quase um círculo. Mas você percebe que ele tem as pontas pontiagudas, bem pouquinho, né? Mas você percebe. Então eu vou fazer o seguinte, eu seleciono a ferramenta Forma, vou clicar no nó aqui de cima e arrastar para baixo para deixar bem marcado mesmo. Ela tem que ficar bem pontiaguda, porque nesse formato vai ajudar a dar a impressão de relevo também. Então fiz isso aqui, vou agora inserir uma cor clara, vou colocar aqui um rosa e vou remover o traçado. Feito isso, eu vou agora inserir uma cópia, né? Vou fazer Ctrl C, Ctrl V. E a cópia de cima eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar na cor preta algumas vezes para poder fazer um tom mais escuro do rosa. Pronto, feito isso, agora sim, nós vamos novamente selecionar a ferramenta Forma e eu vou colocar o mouse aqui entre um ponto e outro aqui nesse menu, nessa parte aqui de cima. Então eu coloquei o mouse entre os dois pontos, clico 2 vezes, ele vai criar um ponto entre eles e você percebe que ele criou no restante do objeto também um ponto entre os outros 2 nós. Então agora é só você clicar no nó que você criou, segurar e arrastar para o centro do objeto. Quando você soltar, pronto. Aí você tem, por conta do polígono que a gente utilizou, né, com 20 lados, aliado às cores do preenchimento que a gente fez aqui, um rosa claro e um rosa escuro, esse efeito de relevo aplicado de maneira bem fácil. É um exercício simples, mas que ajuda bastante a gente pensar de maneira diferente aqui no Corel. E o outro exercício que a gente vai fazer, para isso eu vou utilizar a ferramenta Pointillizer e o efeito de lente. Você vai ver que vai ficar um efeito bem bacana. Então selecionei aqui a ferramenta retângulo e vou criar, segurando Ctrl e Shift, um quadrado perfeito. Pronto, fiz aqui o quadrado. E agora nesse quadrado eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele na cor preta e remover o contorno, porque para isso eu vou aplicar depois uma transparência. Então selecionei aqui a transparência, a ferramenta transparência, clico, seguro e arrasto na diagonal para cima, para que fique parecendo que esteja incidindo a luz aqui exatamente na parte superior, dessa forma como você vê. Porque agora eu vou fazer assim, ó, no menu Efeitos, eu vou selecionar a ferramenta Pointillizer, para mim já está selecionada, ela já vai abrir aqui na lateral. E aí eu vou fazer assim, no ângulo da tela eu vou voltar para o padrão que é 30, lá na frente você vai entender por que eu vou colocar 0, mas aqui para esse efeito eu vou aplicar com o ângulo de 30, né? Fiz isso, dei um Enter, aí você percebe que o efeito ficou bacana, ó. Na parte mais escura fica com os círculos mais juntos e maiores, e na parte mais clara com os círculos menores e mais espalhados. E agora, eu vou com a ferramenta Elipse criar um círculo, também segurando Ctrl e Shift para ficar um círculo perfeito, e vou jogar aqui dentro desse quadrado que está com o efeito da ferramenta Pointillizer. Vou aumentar com cuidado para não ultrapassar, né? Ele não pode ultrapassar aqui o quadrado para que o efeito fique bacana e fique perfeito. Pronto, fiz aqui o círculo dentro do quadrado. E agora também no menu Efeitos, eu vou acionar a outra ferramenta ali de lentes, que também eu já ativei, né? Aí é só você clicar e ativar que ele vai aparecer aqui para você dessa forma. E onde tem sem efeito de lente, eu vou marcar aqui olho de peixe.
Quando você marca, no padrão dela você já visualiza o efeito. Porém, se eu trouxer o círculo para fora, você vai ver que não veio, o efeito está aplicado no círculo, mas não veio o efeito junto. Então eu voltei para que eu possa trazer o círculo com o efeito junto. Aí eu vou marcar aqui a opção congelado na ferramenta de lentes ali. E aí sim, se eu trouxer agora o círculo para fora, você percebe que está aí o efeito aplicado. E aí você tem um efeito, eu vou remover aqui o contorno para ficar mais legal. E aí você tem essa esfera feita, você percebe que os círculos, né, do efeito Pointilizer, ele não fica certinho dentro do círculo, ele dá essa impressão, como se fosse um relevo também, né, uma esfera. Então você vê essa tridimensionalidade aí no efeito aplicado. É um efeito bem bacana de aplicar também, e que você pode estar trabalhando com ele. Só por essas dicas, esse vídeo já merece um like, não é verdade? Assim você continua ajudando o canal a crescer e continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. E se você quiser dominar o CorelDRAW de verdade, eu te convido a conhecer o curso Designer na Prática. Lá você aprende do básico ao avançado com aulas objetivas, projetos práticos e técnicas que vão elevar o nível das suas artes. O link vai estar na descrição do vídeo. Bom pessoal, então como eu havia falado, agora eu vou fazer um fundo para uma arte, digamos assim, utilizando as ideias desses dois exercícios que a gente fez anteriormente. Então eu criei aqui um quadrado, dessa vez pequenininho mesmo aqui, e vou fazer um processo parecido com aquele processo que a gente criou aquele círculo lá com a ferramenta Pointilizer. Então pintei de preto, aí fiz aqui apliquei a transparência, só que agora do meio para baixo do quadrado, e vou também aplicar o efeito Pointilizer. Porém, você lembra que eu falei que eu ia utilizar o ângulo de 30 graus naquela primeira criação, e agora eu vou precisar do ângulo em 0, porque eu quero que os pontos, eu vou dar um enter aqui e você vai ver, ele vai aparecer sem ângulo nenhum, porque lá no primeiro exercício, no segundo exerccio que a gente fez, né, com a ferramenta Pointilizer, eles ficaram na diagonal. E aqui eu criei eles em linha reta, conforme você vê aí, com um círculo maior em cima, e aí ele vai reduzindo o tamanho até chegar embaixo. Faço uma cópia aqui ao lado dele e vou espelhar verticalmente. E agora eu vou selecionar os dois e vou fazer uma cópia dos dois, porém eu vou fazer com a tecla mais do teclado numérico. Se eu fizer com Ctrl C e Ctrl V, a forma de duplicar aqui não vai dar certo, porque aí ela depende de outra coisa. Então, cliquei com a tecla mais do teclado, fiz a cópia, e agora eu vou na posição do objeto, e vou no eixo X colocar mais, e o valor da largura aqui no caso, ele está dando a largura dos dois objetos selecionados, 172,19. Então eu repito esse valor aqui, depois do mais que eu coloquei na posição do objeto no eixo X, dou um Enter, e aí você vê o que ele mexeu, deixou exatamente as cópias rentes aos outros quadrados que a gente criou. Agora sim, com eles dois selecionados ainda, não posso desmarcar ainda eles, aí eu vou clicando em Ctrl D de dado para fazer essas cópias. Fiz a quantidade de cópias que eu quis aqui nessa parte superior, vou dar um Ctrl A ou selecionar todos aqui com a ferramenta seleção. E aí eu seleciono todos eles, novamente com a tecla mais do teclado numérico. Novamente eu vou dizer também, né, Ctrl C, Ctrl V não vai dar certo aqui. Aí a tecla mais do teclado eu faço a cópia, e agora no eixo Y, eu vou, da posição do objeto, eu vou colocar menos, porque agora eu quero fazer cópias para baixo. E vou repetir o valor do eixo Y aqui também, no caso, que é a altura, né, desses quadrados todos selecionados, 82,72. Pronto, coloquei, dei um Enter, ele jogou para baixo. E aí a mesma coisa, Ctrl D, eu vou criar quantas cópias eu quiser, até o tanto que eu quiser no caso aqui. Pronto, feito isso, Ctrl A para selecionar todos, Ctrl G para agrupar, e a letra P de pato para selecionar, para centralizar, melhor dizendo, na tela, no documento. Vou girar 45 graus aqui e vou clicar duas vezes na ferramenta retângulo para criar um retângulo do tamanho do documento. Como ficou uma partezinha branca aqui nas extremidades, eu vou reduzir o retângulo para ficar aqui por cima de todo, para pegar toda essa parte aí desses quadrados que a gente criou. Pintei o retângulo de rosa e removi o traçado.
E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar em Power Clip aqui dentro desse retângulo que eu criei. Mas primeiro eu vou também pintar esses quadrados de rosa com o mesmo tom. E aí fica a seu critério. Eu vou segurar Ctrl e dar alguns cliques na cor preta. Um só mesmo já tá bom, ele já deu essa modificada aqui na tonalidade. Então assim, você já percebe que fica um fundo bacana. Então agora sim, eu vou clicar com o botão direito sobre os quadrados e Power Clip dentro e clicar dentro do retângulo. Eu fiz aqui, mas não deu certo porque esses efeitos que eu apliquei, ele está por cima do retângulo. Então eu vou jogar ele para baixo aqui, seleciono eles e Ctrl End, aí ele joga para baixo. Agora sim, clico com o botão direito, Power Clip dentro, e aí eu clico dentro do retângulo e ele joga para dentro. E aí fica esse fundo bem bacana também, ó. Você viu que eu utilizei da ferramenta Pointlizer e ficou também um efeito, você percebe que tem quadrados aqui que dá esse efeito de baixo relevo e alguns que dão um efeito de alto relevo, que também é exatamente a ideia daquele primeiro vídeo, daquele primeiro exercício que a gente fez. Como você viu, muitas vezes a criatividade não surge por acaso. Ela é desenvolvida quando experimentamos, combinamos ferramentas e nos desafiamos a criar coisas novas. E o mais interessante é que esses exercícios podem servir como ponto de partida para inúmeros projetos. Com pequenas adaptações, você consegue criar capas, posts para as redes sociais, banners, thumbnails e muito mais. Mas agora eu quero saber, qual desses exercícios você mais gostou? Que tipo de arte você criaria utilizando essas técnicas? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, pois toda semana tem conteúdo novo para ajudar você a dominar cada vez mais o CorelDRAW. E caso queira assistir antes de todo mundo e sem anúncios, é só se tornar membro aqui do canal. Agora, se você quer saber mais 5 dicas para agilizar a sua vida, eu vou deixar um vídeo aqui na tela final. Te espero lá. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.